100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7h02. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Defesa Civil de Campos entra em estágio de alerta. Rio Mureé volta a transbordar no noroeste fluminense. Secretaria de Agricultura libera estradas no norte e noroeste do estado. Chuvas deixam 5 mil desabrigados e desalojados no Rio de Janeiro. Comissão do Senado aprova projeto que libera consumidores para comprar energia direto da empresa geradora. Exportação de soja do Brasil em fevereiro é a maior desde julho de 2019, diz o governo. Mais um dia de aumento no dólar comercial vendido ontem a R$ 4,51, mais 0,56%. Segundo o Rural Business, boi gordo à vista negociado a R$ 196,91 a arroba, em mais um dia de ligeira alta. E a saca 50 quilos de açúcar cristal cotada nesta terça-feira a R$ 81,31, com mais 0,79% ao dia. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. A Defesa Civil Municipal de Campos entrou em estágio de alerta nesta terça-feira, devido à elevação do rio Paraíba do Sul. Às 7h15 da manhã de ontem, o rio atingiu a cota de 9 metros e 2 centímetros. O nível do rio vem subindo desde a última sexta-feira. Nesta terça, a vazão da Ilha dos Pombos, na cidade de Carmo, na região serrana, aumentou de 1.500 metros cúbicos por segundo para 2.000 metros cúbicos por segundo. Segundo o coordenador do órgão, o rio Paraíba do Sul vem recebendo grande volume de água em decorrência das chuvas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Estamos monitorando a montante. Os rios nessas regiões estão cheios e a previsão é de mais chuva nesta terça-feira em Minas Gerais e também no sul do Espírito Santo. É possível que nesta quarta o Paraíba chegue a 10 metros, uma vez que a vazão da Ilha dos Pombos não deve ser reduzida. Está vindo bastante água dos rios Carangola e Pomba, destacou o coordenador. A previsão de chuva para esta quarta-feira é de 30 milímetros. Nos próximos 5 dias, de acordo com o Instituto de Meteorologia, a previsão é de 90 milímetros. O tempo só deve melhorar na próxima semana. E por conta das chuvas que afetam a região nos últimos dias, a Defesa Civil Estadual alerta que a situação é de atenção com o rio Mureé. Em algumas cidades do noroeste fluminense, Laje do Mureé, Itapiruna e Italva estão registrando nível acima da cota de transbordo. Mas por enquanto, segundo o órgão, são pequenos os pontos onde as águas invadiram ruas e locais próximos de residências sem grandes embates. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a previsão para os próximos dias ainda é de chuva na região leste e sul de Minas Gerais. Essa precipitação atinge os rios que estão a montante do Muriaé e ainda pode elevar o seu nível, afetando as cidades por onde passa no noroeste do estado. Trabalho da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento para recuperar as estradas vicinais do norte e noroeste fluminense continua. Na região, várias cidades decretaram estado de calamidade por causa dos danos causados pelas fortes chuvas. São cerca de 4.500 quilômetros de rodovias destruídas que estão sendo recuperadas. As ações contam com o apoio de equipes da Emater Rio e a previsão é que o trabalho dure cerca de 4 meses. Os trabalhos acontecem nas cidades de Natividade, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Porciúncula, São José do Bar, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua e Italva. As regiões norte e noroeste produzem cerca de 45% do leite de todo o estado por ano e somente a região noroeste é responsável por 85% do café produzido por ano. Diversos locais na região metropolitana do Rio estão recebendo doações para ajudar as vítimas da chuva que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de semana. Até o momento, 5 pessoas faleceram por conta dos alagamentos. De acordo com a Defesa Civil Estadual, na manhã desta terça, havia cerca de 5 mil desabrigados e desalojados em todo o Rio de Janeiro em decorrência das chuvas. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da capital, até o momento 200 famílias foram atendidas, sendo 103 desalojadas, 11 desabrigadas e 86 permanecem em domicílio, totalizando 739 pessoas assistidas no município do Rio.
Mix Notícias. A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, ontem, dia 3, o projeto de lei que estabelece um novo marco regulatório para o setor elétrico e permite que, em 3 anos e meio, todos os consumidores possam comprar energia diretamente das empresas geradoras, donas das usinas. Com isso, poderão fazer parte do chamado mercado livre de energia. Atualmente, só quem consome mais de 3.000 kW por mês, grandes consumidores, como indústrias, pode comprar energia diretamente de qualquer gerador. Os pequenos consumidores, como os residenciais, têm de comprar de uma empresa distribuidora de energia elétrica. O projeto garante a todos, independente da tensão ou potência, que tivesse a possibilidade de migrar para o mercado livre. Obviamente, mediante a regulamentação do órgão técnico apropriado, tanto o Ministério de Minas e Energia quanto a ANEEL, afirmou o relator da proposta, senador Marcos Rogério do DEM de Roraima. A exportação de soja em fevereiro somou 5,12 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo da registrada no mesmo mês do ano passado, que foi em torno de 5,27 milhões de toneladas, mas configurando o maior volume embarcado desde julho de 2019, de acordo com dados divulgados pelo governo nesta última segunda-feira, dia 2. As vendas aceleradas em fevereiro foram registradas em meio à colheita de uma safra brasileira estimada em um recorde de 123,25 milhões de toneladas e após exportações relativamente fracas em janeiro, de 1 milhão de toneladas e meio, quando o volume colhido da nova temporada ainda era baixo. Mix, o melhor mix do Brasil. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, promoveu nesta terça-feira, ontem dia 3, um corte extraordinário de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros do país, em resposta aos possíveis impactos do coronavírus na economia. Com a redução, as taxas de juros norte-americanas passaram para a faixa de 1 a 1,25%. O Banco Central dos Estados Unidos não fazia um corte de emergência desde 2008, quando o mundo sofria os efeitos da crise financeira internacional. O próximo encontro do FOMC, Comitê Federal de Mercado Aberto na sigla em inglês, está agendado para 17 e 18 de março e o último ocorreu em janeiro. As bolsas dos Estados Unidos operaram em queda nesta terça-feira, dia 3, mesmo após o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, anunciar um corte extraordinário de 0,5 ponto na taxa de juros da maior economia do mundo para conter os impactos do coronavírus por volta de 1h30 da tarde de ontem. O índice Dow Jones caía 1,79%, enquanto o S&P 500 perdia 1%, segundo informações da Bloomberg. Já o índice de tecnologia Nasdaq recuava 1,65%. As ações chegaram a saltarem mais de 1% após o anúncio. Os investidores temem que mesmo um corte surpresa de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pode não ser suficiente para proteger a economia dos Estados Unidos, conforme analistas se preocupavam com a possibilidade de que direcionar mais dinheiro aos mercados financeiros e bancários possa não lidar com o problema central da epidemia, uma redução da atividade empresarial, já que trabalhadores e consumidores ficam em casa. Mix Notícias. O número de brasileiros que trabalham em esquema de home office ou trabalho remoto vem batendo recorde. A adesão aumentou com a alta do trabalho informal, mas também coincide com a reforma trabalhista em vigor há 2 anos, que regulamentou o trabalho em casa. A prática, no entanto, exige cuidados por parte dos profissionais, que devem administrar o tempo para que não extrapolem a jornada e transformem sua casa em ambiente de trabalho. E as empresas devem se organizar para evitar problemas com fiscalizações e ações trabalhistas. Além disso, trabalhar à distância, longe de burburinho de colegas em um escritório, pode gerar desânimo e até solidão, justamente por não haver alguém para incentivar, dar opinião ou compartilhar experiências. Levantamento divulgado em dezembro pelo IBGE mostra que em 2018, 3,8 milhões de brasileiros trabalhavam dentro de casa, o chamado home office. Trata-se do maior contingente de pessoas nessa condição de trabalho já registrado e o resultado da alta informalidade do país. Não tem comida em casa. Esse é o drama das mães de crianças vítimas da Zika na fila do INSS. Já vai fazer 1 ano que uma mãe pediu pela primeira vez o benefício de prestação continuada, o BPC, para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Recife, em Pernambuco. Até hoje, não passou sequer pela perícia. De acordo com o INSS, existem atualmente no país 420 mil pedidos de BPC, como os dessa mãe, que aguardam mais de 45 dias para serem analisados. Os atrasos atingem justamente a parcela mais vulnerável da população, que em geral não tem outra alternativa de renda nem condições de trabalhar.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, afirmou ontem que uma eventual redução da maioridade penal pode resultar no aumento da criminalidade. Toffoli fez a avaliação ao comentar os resultados de uma pesquisa do CNJ sobre indivíduos que são punidos pelo Estado e ainda assim voltam a cometer infrações ou crimes. Segundo a pesquisa, reentradas e reiterações infracionais, divulgada nesta terça-feira pelo CNJ, cerca de 24% dos adolescentes que deixam uma unidade socioeducativa acabam retornando ao sistema após cometer novo ato infracional. A taxa é menor do que a reincidência, de 42,5%, apurada no sistema prisional que abriga presos maiores de 18 anos. Os dados dizem respeito ao período entre janeiro de 2015 e junho de 2019. Isso indica que, uma vez ingressando em uma penitenciária, a chance de um indivíduo não se recuperar e voltar a cometer crimes é maior do que se tivesse sido encaminhado a uma unidade socioeducativa, destacou Toffoli. A Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a FENTEC, está estudando a realização de uma greve nacional da categoria contra a privatização da estatal e as atuais condições de trabalho dos funcionários. No ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou os Correios como uma das empresas na lista das privatizações. Atualmente, os trabalhadores da companhia alegam que vêm sofrendo ataques para facilitar esse processo, como a destruição do plano de saúde da categoria e o aumento do repasse do funcionário para o plano. Eles se queixam ainda do longo período sem concurso público e do aumento no número de terceirizados, afirmando que ainda assim a quantidade de pessoal não é suficiente para dar conta do alto volume de serviços. Em entrevista a uma agência de notícias, o secretário-geral da FENTEC explicou que foram feitas ontem assembleias nacionais para discutir a questão da greve e a possível adesão da categoria ao Dia Nacional de Lutas, programado para o próximo dia 18, em um grande movimento unificado com outras centrais sindicais. Mix Notícias. A Polícia Militar reprimiu ontem um protesto dos servidores públicos estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles forçaram a entrada em um dos acessos da casa em um ato contra a reforma da Previdência do Estado, que estava sendo votado ontem. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver um policial que fazia a segurança do prédio ser derrubado pela multidão que entra no saguão da Assembleia. Outras imagens mostram a tropa de choque reprimindo manifestantes na porta do plenário Juscelino Kubitschek. Apesar do tumulto, a sessão seguiu com os discursos dos deputados dentro do plenário e os servidores ocupando parte do prédio da Assembleia. O presidente Jair Bolsonaro retirou a competência delegada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para a prática de atos de administração do orçamento por tempo indeterminado. A decisão foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial. O decreto delega competências para o ministro, como a abertura de créditos suplementares, reabertura de créditos especiais ou extraordinários e remanejamento das dotações orçamentárias. Em nota, o Ministério da Economia esclareceu que a suspensão da competência para a prática dos atos de administração do orçamento é decorrente de um pedido do ministro Paulo Guedes feito em 19 de fevereiro ao presidente da República. A solicitação para suspender os efeitos do decreto foi feita em razão das incertezas geradas pela mudança da legislação relacionada ao orçamento impositivo, disse a nota. O melhor mix do Brasil. Mix! A sessão do Congresso Nacional foi suspensa na noite de ontem, sem conclusão da votação dos vetos presidenciais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A mesma votação já havia sido adiada antes do Carnaval. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, decidiu manter o quórum da sessão desta terça-feira, mas votar os vetos somente hoje, dia 4. Alcolumbre alegou que o Congresso não teve tempo suficiente para analisar os projetos de lei, as PLS, encaminhados pelo governo como parte de um acordo com o Congresso. Os PLS foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro para garantir a manutenção dos vetos que poderiam ser derrubados. Esses projetos regulamentam o orçamento impositivo, detalhando a destinação da verba de emendas do relator-geral do orçamento. Alcolumbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esperavam os PLs ainda pela manhã, mas eles só chegaram às 5 da tarde. Segundo os parlamentares, era um texto demasiado extenso e importante para ser lido e votado em apenas 1 hora.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira um processo que questiona regras para a fundação de partidos políticos, entre outros que também podem influir nas eleições municipais deste ano. A ação de autoria do PROS questiona trecho de reforma eleitoral de 2015 que dificultou a criação de legendas. A legislação exige a comprovação do apoiamento apenas de eleitores não filiados a outro partido político. Dependendo do resultado, o julgamento pode facilitar a criação do Aliança pelo Brasil, articulada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mix Notícias. No final da tarde de hoje, quarta-feira, dia 4, no Centro de Convenções da UENF, será debatido e exibido o filme de ficção Bacurau, de 2019, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O evento faz parte da semana de recepção de calouros, mas tem entrada franca. É promovido pela Assessoria de Cultura da UENF, comandada pela professora Maria Priscila Peçanha de Castos, e cumpre a promessa de interação entre universidade e comunidade, feita na campanha do ano passado pelo reitor Raul Palácio. Nesse sentido, antes da exibição do filme, às 18 horas, haverá um debate às 17 com a pedagoga Sara Wagner York. Moradores do Parque Aurora em Campos reclamaram ontem da situação do lixo e entulho acumulados na Avenida Nossa Senhora do Carmo, mais precisamente próximo à Beira Valão. Segundo eles, a situação persiste há mais de 6 anos. Os bueiros estão entupidos e o esgoto fica a céu aberto, atraindo animais, insetos e favorecendo a proliferação de doenças. Segundo os denunciantes, o descarte irregular em plena via pública é feito por moradores locais e de bairros vizinhos e ocorre com frequência. Por isso, pedem ao poder público reforço na fiscalização e também a limpeza do local, além da ação da concessionária de água e esgoto. A equipe Mix vem denunciando esses casos como de outros bairros. O local já foi alvo de manifestações em dezembro de 2017, quando moradores atearam fogos em pneus e galhos e bloquearam a avenida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, ontem, dia 3, em encontro com representantes de movimentos sociais, que o governo tem 15 semanas para mudar o Brasil. Nesse prazo, que termina em meados de junho, o objetivo da equipe econômica é aprovar um conjunto de 12 projetos. Entre eles, a reforma administrativa é prioridade. Participaram do encontro integrantes de grupos como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre. O encontro com o movimento estava previsto na agenda de Guedes, mas foi cancelado na manhã de ontem. O ministro, no entanto, resolveu de última hora participar da reunião sem atualizar a agenda pública. Regina Duarte toma posse logo mais às 11 da manhã na Secretaria de Cultura, com o campo quase limpo. O Diário Oficial de hoje traz, além de sua nomeação, a demissão de alguns dos principais presidentes de órgãos da pasta, como Dante Montovani, presidente da Funarte, aquele que achava o rock um ritmo satânico, Reinaldo Pereira, secretário da Economia Criativa da Secretaria Especial da Cultura, entre outros. Outros cargos de confiança polêmicos, porém, foram mantidos. São eles o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, rejeitado pelo movimento negro, a presidente da Casa de Rui Barbosa, Letícia Dornelles, e o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Mix Notícias. O concurso 2239 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$7 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece nesta quarta-feira no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e elas podem ser feitas até às 7 da noite, horário de Brasília, de hoje em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro definiu o calendário das eleições suplementares de Talva, no Noroeste Fluminense, que teve a prefeita e vice eleitos em 2016, Margarete do Joelson do PP e Bruninho do PV, respectivamente, cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o calendário, o pleito vai acontecer no dia 10 de maio e o mandato dos eleitos termina em 31 de dezembro deste ano. Mix. E vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, da Taça Libertadores da América. Os times brasileiros estrearam com o pé direito na Libertadores. O Atlético Paranaense em casa venceu o Peñarol do Uruguai pelo Grupo C. Também em casa, o Internacional fez 3-0 na Universidade Católica do Chile. No mesmo Grupo E, o Grêmio, fora de casa, venceu o América de Cali por 2-0. Já o Santos, pelo Grupo G, venceu de virada, também fora de casa, o Defensa e Justiça. E pelo Grupo B, o Palmeiras estreia fora de casa hoje contra o Tigres na Argentina. O jogo acontece às 7h30 da noite. Também hoje, já pelo Grupo A, o Flamengo, atual campeão, faz sua estreia contra o Júnior Barranquilla na Colômbia às 9h30 da noite. Você ouviu
Mix Notícias.